E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para tentar diagnosticar aquela exaustão profunda que todo mundo sente na vida moderna. E olha só, a gente vai fazer isso usando a filosofia brilhante e super afiada do Friedrich Nietzsche. Sabe aquela sensação de que as estruturas que sempre guiaram as nossas escolhas simplesmente perderam a força? Pois é, o que sobrou foi essa nossa sociedade acelerada e, vamos ser sinceros, muitas vezes completamente desorientada. Bom, dá uma olhada nessa imagem do relógio quebrado. Ela captura perfeitamente como o mundo atual fragmenta a nossa atenção e deixa a gente com aquela sensação de estar assim completamente sobrecarregado. Hoje tudo gira num ritmo implacável, né? Quase não tem pausa. O tempo vira uma mercadoria super rara e tentar gerenciar isso o tempo todo se transformou numa fonte inesgotável de ansiedade para nós. E para colocar o pé no chão com dados reais, pesquisas mostram que mais de 60% da população urbana relata uma sensação persistente, aquela exaustão de estar sempre correndo contra o relógio. E sabe o que é mais louco? Isso acontece mesmo quando o volume real de tarefas não aumentou. Ou seja, não é só cansaço físico, é um desgaste sistêmico, onde as pessoas literalmente perdem a conexão com o que dá sentido de verdade às escolhas delas. Para piorar a situação, esse vazio fica ainda mais fundo quando a gente olha para a nossa bússola ética. Olha esse dado. 68% dos jovens adultos sentem que os valores morais hoje são totalmente relativos, sem nenhuma base objetiva. A perda desses referenciais históricos acaba criando uma crise de significado absurda, uma sensação de vazio que está se espalhando por todos os cantos da sociedade. Então, agora que o problema real desse esgotamento moderno ficou bem claro, esse é o nosso roteiro de hoje para buscar uma solução baseada lá no século XIX. A gente vai passar por 1. O labirinto da vida moderna. 2. Niilismo e moral de rebanho. 3. O veneno do ressentimento. 4. A vontade de potência. E 5. Autenticidade e superação pessoal. Começando então pelo número 1, o labirinto da vida moderna. Vamos ver como isso ajuda a gente a entender a confusão dos dias de hoje. Sabe aquele mar de dados em que a gente navega todo dia? Pois é, o simples volume disso tudo causa, na real, uma baita exaustão cognitiva. O excesso de informação está literalmente reconfigurando o nosso cérebro para priorizar aqueles impulsos emocionais rápidos em vez de buscar fatos verificáveis ou uma reflexão mais profunda. A gente acaba trocando uma análise cuidadosa por reações super rasas. E os estudos já mostram que essa exposição contínua a estímulos tão rápidos altera a nossa arquitetura neural de um jeito que prejudica a memória de longo prazo e joga lá para baixo a nossa capacidade de manter o foco. O que nos leva direto ao ponto 2, niilismo e moral de rebanho. Porque o grande X da questão é entender por que essa sobrecarga deixa a gente se sentindo tão vazio. E aqui entra o niilismo. Nietzsche diagnosticou isso de forma brilhante. O niilismo surge exatamente quando aqueles grandes pilares éticos e religiosos desmoronam, sabe? Isso deixa um abismo enorme de significado, uma ansiedade existencial crônica. E aí, o que a gente faz? Tenta desesperadamente preencher esse buraco com tendências digitais passageiras ou com consumo totalmente sem sentido. Mas como não tem uma base sólida de verdade, essa busca constante quase nunca resolve o vazio interior. E isso ilustra perfeitamente o que ele chama de moral de rebanho. Pensa comigo, quando falta aquela bússola interna bem calibrada, o que as pessoas fazem? Elas entregam autonomia de bandeja para a multidão só para sentir uma fagulha que seja de pertencimento. É a conformidade sendo tratada como a maior das virtudes. Nessa lógica de rebanho, questionar vira uma ameaça, e o medo puro e simples de ficar de fora é o que dita o comportamento de todo mundo. Olha que loucura isso aqui! É fascinante, mas também assustador, saber que 68% dos usuários das redes sociais ativamente mudam as próprias opiniões só para se encaixar na tendência do algoritmo. Diante daquela aparente maioria, as pessoas reprimem o próprio senso crítico antes mesmo de conseguir formular uma ideia. Basicamente, a inovação intelectual morre na praia porque o custo de pensar diferente parece alto demais. Ninguém quer ser o excluído da turma, né? E esse desespero por validação do grupo gera um lado psicológico bem sombrio. Vamos para o ponto 3, o veneno do ressentimento. Olha, o ressentimento para o Nietzsche não é só uma explosão de raiva, tá? É uma transformação lenta, uma frustração mascarada. Quando alguém sente que não tem poder ou que não consegue viver de forma autêntica, essa pessoa começa a disfarçar a própria inveja como se fosse justiça moral. Eles começam a condenar a força, a criatividade e a vitalidade dos outros. No fim das contas, é um sistema moral criado por quem não consegue criar nada próprio, mas sente uma necessidade quase vital de julgar as outras pessoas.
E os dados atuais batem certinho com essa ideia. Eles mostram um salto impressionante de 41% em campanhas públicas que são baseadas puramente em acusações morais, sem oferecer uma única solução construtiva. E tem mais: 73% dos protestos urbanos recentes abandonaram completamente qualquer tentativa de negociação oficial. O que isso quer dizer na prática? Que o verdadeiro motor por trás de muita coisa hoje é muito mais uma vingança emocional e simbólica do que um desejo real de diálogo. Para você ter uma ideia de como essa cultura do ressentimento se espalhou como fogo, 59% dos professores admitem que se censuram. Eles passam a usar uma linguagem super engessada na sala de aula só para fugir de acusações morais ou da fúria da internet. Fica muito claro que a autenticidade está sendo jogada no lixo em troca de uma conformidade que é pura encenação. Bom, chega de focar no problema, vamos virar a chave para a solução no nosso ponto 4, a vontade de potência. Vamos ver como dá para recuperar essa nossa força interior. Para quebrar as correntes daquela passividade do rebanho, o Nietzsche diz que a gente precisa buscar o ideal do Übermensch, que a gente traduz como o além do homem. Mas presta atenção aqui, isso não tem absolutamente nada a ver com dominar os outros. De jeito nenhum. O lance é o autodomínio. É ter aquela coragem profunda de criar os seus próprios valores de dentro para fora, sabe? É se recusar a engolir as verdades mastigadas que a sociedade tenta empurrar a goela abaixo. O que eu acho mais interessante aqui é esse contraste brutal entre esses dois jeitos de levar a vida. De um lado, a moral de rebanho, uma vida passiva, dependente da validação da multidão, morrendo de medo de qualquer conflito. Do outro lado, a vontade de potência e a autenticidade. É a busca pela sua validação interna, não do grupo, é entender que o desconforto e a incerteza não são seus inimigos, na verdade, eles são degraus totalmente indispensáveis para o seu crescimento pessoal e para a sua expressão criativa. E isso traz a gente para a quinta e última etapa da nossa análise: autenticidade e superação pessoal. É aqui que a gente parte para a prática. Hoje, a gente está num cenário meio assustador em que 74% dos usuários nas plataformas digitais simplesmente modificam o próprio comportamento só para garantir uns likes e um pouco de aprovação. Isso mesmo quando vai totalmente contra os princípios da pessoa. É quase como se a vida tivesse virado só um projetinho a ser otimizado para o consumo dos outros, sabe? Viver nessa performance o tempo todo destrói a autoconfiança de qualquer um. E a pesquisa comprova isso, mostrando que quem passa mais de 5 horas diárias nas redes tem um aumento de 40% nos níveis de ansiedade social. Ou seja, viver interpretando um personagem para o seu público, ao invés de cultivar quem você realmente é no silêncio, faz um mal gigantesco para a nossa saúde mental. Tá. Mas como é que a gente se liberta desse sufocamento todo? A prática exige 3 passos. Primeiro, questionar ativamente aquelas regrinhas invisíveis que a gente herda sem perceber. Segundo, abraçar de vez a reflexão silenciosa, tirar o fone de ouvido, fugir um pouco do barulho dos algoritmos. E terceiro, ter a coragem de engolir a ambiguidade e aquele desconforto inevitável que aparece quando a gente decide parar de seguir o rebanho. No final das contas, o que o Nietzsche ensina é que valores não são coisas que a gente ganha de presente, eles são criados por nós. Então, se alguém simplesmente se recusa a ter o trabalho de criar o próprio caminho, fica uma pergunta super importante para a gente pensar agora. Se você não é o autor das suas próprias decisões, quem é que está escrevendo o roteiro da sua vida nesse exato momento?